Olá, é um prazer estar aqui num evento tão importante para a área da educação. Principalmente nós, docentes, como o artigo que nós apresentaremos hoje, que foi escrito por mim e pela Edna. A Edna é docente no ensino de Química e eu, docente desde a educação básica até a graduação. Assim, o nosso trabalho versa sobre a interdisciplinaridade e, para isso, nós utilizamos das ideias de alguns autores, sendo que os principais são a Hannah Arendt e o Morin. Bom, assim eu vou fazer, então, a apresentação dos slides, que já iniciarão, e sempre muito bom participar desses eventos. Bom, o tema, então, escolhido por nós foi aprendizagem significativa pela interdisciplinaridade, uma analogia entre o nascimento das ideias em Arendt e o pensamento complexo em Morin. Então, novamente, o nome completo das autoras, Edna Gomes Lopes da Cunha, que é docente na área de Química, com ensino básico, e eu, Sandra Hesler Munhães. Na sequência, a gente apresenta uma breve introdução com relação à escolha do tema por nós. Ele se deve ao fato de a educação no Brasil estar em constante movimento. Porém, esse constante movimento, ele precisa ser pensado e ser repensado, principalmente nesse momento de pandemia, quando esse período conturbado, ele me parece que ele alarga esse fosso existente entre as pessoas que têm condições de estar utilizando as mídias sociais, as tecnologias digitais, para acompanhamento das propostas, quer seja na educação básica, quer seja na graduação ou na pós-graduação. Então, nada mais justo que a gente pensar sobre esse momento. Na sequência, então, a gente traz também um autor, o Araújo, que ele traz os objetivos centrais associados à instrução e à formação ética. Não existe a possibilidade, de acordo com esse autor, de desvincular essa questão da instrução e da formação ética. Bom, outros autores, então, como eu já havia citado, Arendt traça um paralelo inspirador sobre a aprendizagem e a oportunidade de um novo nascimento, ou um renascimento. Morin, ele vem com a sua teoria da complexidade, fazendo uma relação entre as diversas formas de ser, ler e compreender o mundo com relação à aprendizagem significativa. Araújo, então, ele faz uma ponte entre os dois objetivos centrais da educação, a instrução e a formação humana. É impossível fazer a desvinculação entre uma coisa e outra. Então, ele traz o primeiro eixo, que é a instrução, ela aborda os conhecimentos construídos historicamente pela humanidade, e o segundo eixo passa pela formação ética do cidadão, com relação à busca do desenvolvimento de alguns aspectos que deem aos jovens e às crianças as condições tanto físicas quanto psíquicas, cognitivas e culturais, para que esse ser tenha uma vida digna e que possa, consequentemente, participar da vida pública e da vida política da sociedade. Também precisamos levar em consideração que, como sendo um cidadão, então ele participará de forma crítica e autônoma dentro das possibilidades.
A metodologia utilizada, então, foi a qualitativa, e nós buscamos, então, esses autores, principalmente Araújo, Arendt e Morin. A Arendt, Entre o Passado e o Futuro, o livro, Introdução ao Pensamento Complexo, do Morin, e, outras contribuições de outros autores que traçam um paralelo entre a educação significativa. Com relação aos resultados de discussão, nós pensamos, então, que essa intersecção que acontece entre o pensamento, principalmente desses três autores, eles apontam, então, para uma interdisciplinaridade como fonte imprescindível à aprendizagem significativa. Para além desses autores, nós nos baseamos nos documentos oficiais que regem a educação brasileira. Então, trouxemos a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 5692/71, que era anterior a essa LDB atual, que é a 9394/96, desculpe, bem como os parâmetros curriculares nacionais da educação brasileira. A base nacional comum curricular também foi utilizada por nós, que deram uma sustentação a esse nosso pensamento. Com relação aos autores, então, aqui apresentamos o livro da Arendt, né, quando ela traz essa acepção da natalidade como sendo uma inserção do ser humano no mundo. Ela trata do objetivo da aprendizagem como um novo nascimento. Então, esse novo nascimento que está chegando, quem chega ao mundo e que condições esse ser humano chega ao mundo e como esse ser humano será educado. Então, tudo isso pensando, esse aprender intimamente ligado e conectado com as origens do aprendiz, levando em consideração todas as suas peculiaridades, todo o seu cotidiano, a forma como lida com a cultura, a aprendizagem. Então, tudo isso fazendo uma ligação com o seu entorno e com o seu dia a dia. Os benefícios, então, de conhecermos um pouquinho sobre esses autores vem no sentido que o Morin, então, ele nos apresenta os aspectos voltados para a complexidade do pensamento. Já que o ser humano é um ser, apenas um ser, ao mesmo tempo que ele é biológico, ele está imerso na sua cultura. Então, portanto, ele traz essa unidualidade originária. Assim, o pensamento torna-se complexo, e é um pensamento que ele não separa e não isola, mas sim um pensamento que une, que distingue. Essa visão, então, ela abarca a mente e o corpo, que são dimensões indissociáveis. Portanto, estão intimamente interligados. Aqui nós apresentamos, então, a imagem do Morin com o pensamento. Na sequência, a gente vai para as minúcias, que essas minúcias é o que tornam o processo de educar significativo. Então, apresentamos uma imagem de Hannah Arendt, quando ela traz a questão da complexidade e da questão do nascimento do ser humano. Então, com relação a essas minúcias da educação, esse processo, então, que a gente vive a todo momento, ainda precisamos aprender muito, estudar muito e refletir sobre todas as coisas que estão imersas nesse processo educativo. Quer seja em qualquer faixa etária, claro. Com relação, então, apresentamos agora as conclusões.
E essa a conclusão que nós chegamos com relação à nossa pesquisa, então ela vai de acordo com a interdisciplinaridade, que ela está presente, como eu já havia mencionado, nos documentos oficiais, e ela não é um tema tão recente no Brasil. Ela data da LDB 5692/71, e é claro que todos esses aspectos, esses assuntos, eles foram estudados e trazidos com um melhoramento, digamos assim, para essa nova LDB 9394/96. E sempre pensando também nos outros documentos que vêm na sequência, como os parâmetros curriculares nacionais para pensar um pouco mais sobre a educação, mais recentemente a Base Nacional Comum Curricular, que também vem ao encontro desses documentos e norteiam a educação brasileira. Então, dessa forma, não é possível desconsiderar esse humano complexo, esse humano corpo e esse humano mente. Então, o que Morin propõe, então, é uma reação ao pensamento que separa e isola. Que separa e isola essa complexidade, tanto da mente quanto do corpo, como dimensões indissociáveis e que estão interligadas, portanto. Já com relação ao pensamento de Arendt, então, aprofunda ainda mais o quão orgânico e significativo é o aprender, quando associa ao novo nascimento. Esse nascimento, então, ele se dá com a chegada dessa pessoa, desse novo cidadão ao mundo. Já Araújo, ele tece uma aproximação entre a realidade do trabalho desenvolvido em sala de aula, academicamente e instrucionalmente, pela questão da inseparabilidade do ser também. Então, todos esses autores que nos embasaram, eles traçam paralelos entre o ser e o aprender. Objetivo esse alcançado a partir da inter-relação de conhecimentos adquiridos por intermédio da da interdisciplinaridade. Assim, eu apresento um pouco da minha colega, a Edna, que é especialista no ensino de Química, e ela trouxe o pensamento de Paulo Freire, que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. E eu, Sandra, agradeço a participação no evento, e eu trago, então, um pensamento de Arendt, quando ela fala: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E assim, eu paro a apresentação agora. Agradecemos por nos ter ouvido e desejamos um excelente evento para todos. Muito obrigada.